No dia mais feliz da minha vida, meu próprio pai transformou meu vestido branco em vermelho. Você nunca vai ser de outro homem, ele gritou enquanto seus punhos me roubavam a consciência. O monstro que me criou tentou me destruir no altar da minha liberdade. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Santiaga Carteja, tenho 78 anos, nascida em Jundiaí, interior de São Paulo, mas já faz mais de 50 anos que moro aqui na capital paulista. Podem me chamar de Vovó Santiaga, como fazem meus netinhos. Hoje está um dia tão bonito lá fora, com esse solzinho entrando pela janela da minha sala. Gosto de sentar aqui nesta poltrona verde que meu Joaquim comprou para mim faz uns 15 anos. Daqui consigo ver o jardim que cuido com tanto carinho. As begônias estão florescendo, sabia? Cada florzinha é como um milagre para esses olhos velhos. Todas as manhãs, depois do café, venho cuidar das minhas plantinhas. Tenho de tudo um pouco: alecrim, manjericão, hortelã e até umas rosas que são o xodó do meu coração. Comecei esse jardim quando me mudei para essa casinha, depois que meu Joaquim se aposentou da fábrica. Ele dizia que eu tinha mãos abençoadas, porque tudo que eu plantava vingava. Acho que é porque converso com as plantas, conto histórias para elas. Elas gostam de ouvir, sabe? Igualzinho vocês. Aos domingos, meus filhos vêm almoçar aqui com os netinhos. São 5 netos, cada um mais sapeca que o outro. A Valentina, de 12 anos, já me ajuda a fazer o doce de abóbora que o avô dela tanto gostava. Meu Joaquim se foi faz 5 anos, mas parece que foi ontem que estávamos dançando na sala ao som do rádio velho. Hoje em dia, além de cuidar do meu jardim, faço parte de um grupo de senhoras na paróquia. Nos reunimos às terças-feiras para fazer trabalhos de tricô e crochê. Tudo o que fazemos vai para famílias necessitadas do bairro. Comecei a participar desse grupo depois que fiquei viúva. Foi um jeito que encontrei de ocupar a mente e o coração, sabe? Quando perdemos alguém que amamos tanto, precisamos encontrar novos motivos para sorrir. Antes que eu me esqueça, queria pedir um favorzinho para vocês. Se gostarem da minha historinha, cliquem naquele botãozinho de gostei e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta vovó aqui a continuar compartilhando suas memórias com mais e mais pessoas. É como se vocês estivessem me convidando para um cafezinho na sala de casa de vocês, entende? E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo da vovó? Será que estão tomando um cafezinho da manhã, descansando depois do almoço, ou já se preparando para dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando. Tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje quero contar para vocês uma história que guardei dentro do peito por muitos anos. Uma história sobre uma menina que precisou aprender que às vezes o amor machuca e que nem sempre quem deveria nos proteger realmente o faz. Mas também é uma história de superação, de como encontrei a verdadeira felicidade depois de tanta dor. Vocês sabem, a vida nem sempre é um mar de rosas. Às vezes as espinhas nos ferem, e as feridas que mais demoram para cicatrizar são aquelas feitas por quem deveria nos amar. Mas também são essas cicatrizes que nos ensinam as lições mais valiosas. E foi assim comigo, quando ainda era uma mocinha sonhadora, muito antes de me tornar essa vovó de cabelos brancos que vos fala hoje. Vou levar vocês para uma viagem no tempo, lá para minha infância, quando o mundo parecia grande demais para uma menina pequena, crescendo sob a sombra de um homem que todos respeitavam, mas que, dentro de casa, era uma tempestade constante. Vou contar como sobrevivi a essa tempestade e encontrei meu arco-íris. Nasci em Jundiaí, no ano de 1947, numa casa pequena de tijolos à vista no bairro da Vila Arens. Meu pai, Eurípides Carteja, trabalhava na antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro, e minha mãe, Ernestina, cuidava da casa e de nós, os filhos. Éramos 3, eu, a mais velha, meu irmão Reginaldo, 2 anos mais novo, e Marcolina,
a caçulinha, que chegou quando eu já tinha 7 anos. Nossa casa era simples, mas minha mãe mantinha tudo muito limpo e organizado. Lembro do cheiro de cera no assoalho de madeira que ela passava toda semana, esfregando de joelhos com um pano de saco. As paredes eram brancas, e na sala ficava uma estante com alguns livros e a foto do casamento deles numa moldura de metal prateado. Na cozinha, tínhamos um fogão a lenha que esquentava a casa inteira nos dias frios de inverno. O quintal era de terra batida, com um pé de jabuticaba no canto, algumas galinhas ciscando e um tanque de cimento onde minha mãe lavava nossas roupas. Papai saía bem cedinho para o trabalho, ainda escuro, e só voltava quando o sol já estava se pondo. Mamãe dizia que ele era um homem trabalhador e que devíamos ter orgulho dele. E tínhamos, pelo menos até a porta se fechar e nós ficarmos sozinhos com ele. Desde pequenina, aprendi a ler o humor do meu pai pelo barulho dos seus passos quando chegava em casa. Se eram passos leves e rápidos, era sinal de que tinha sido um bom dia. Podíamos sorrir e até fazer algumas perguntas durante o jantar. Mas se os passos eram pesados e arrastados, meu Deus, era o sinal para ficarmos quietinhos, de cabeça baixa, só respondendo o que ele perguntasse, sem olhar nos olhos. O seu pai tem responsabilidades pesadas, Santiago. Precisa sustentar a família toda. É normal que às vezes ele fique nervoso. Minha mãe sempre dizia quando enxugava minhas lágrimas depois de alguma bronca mais severa dele. Mas eu percebia, mesmo criança, como ela tremia quando ouvia aqueles passos pesados entrando em casa. Nas manhãs, eu ia para a Escola Estadual Conde do Parnaíba, a poucos quarteirões de casa. Gostava de estudar, principalmente quando a professora Celina lia histórias para a classe. Ela tinha um jeito mágico de fazer as palavras ganharem vida. Foi ela quem me ensinou a amar os livros, a encontrar neles um refúgio para os dias difíceis. Depois da escola, brincava um pouco na rua com as crianças da vizinhança. Pulávamos a amarelinha desenhada com carvão no chão de terra, jogávamos 5 pedrinhas ou rodávamos peão. Minha melhor amiga era a Dirce, filha do seu Otalício, dono da venda da esquina. Ela tinha os cabelos cacheados e sardas no nariz, e ríamos tanto juntas que às vezes chegava a doer a barriga, mas nunca podia brincar por muito tempo. Logo tinha que voltar para ajudar mamãe com os afazeres de casa. Aos 8 anos, já lavava louça em pé numa cadeira para alcançar a pia. Aos 10, já sabia fazer arroz sem deixar queimar. Minha mãe dizia que eu precisava aprender cedo para ser uma boa dona de casa no futuro. Homem nenhum quer uma mulher que não sabe cuidar do lar, Santiago. Ela repetia enquanto me ensinava a passar roupas ou a fazer sabão com sobras de gordura. E você vai precisar de um bom marido um dia. Os domingos eram especiais em Jundiaí. De manhã íamos à missa na igreja matriz. Eu toda orgulhosa, no meu único vestido bom, de organdi azul claro, com faixa de cetim na cintura. Depois, se papai estivesse de bom humor, às vezes ele nos levava para tomar sorvete na Praça Governador Pedro de Toledo, ou para ver o movimento dos trens na estação. Era nesses momentos raros que eu via um outro lado do meu pai. Ele sabia os nomes de todas as locomotivas, explicava como funcionavam as máquinas e até me colocava nos ombros para que eu pudesse ver melhor quando passava algum trem importante. Seus olhos brilhavam ao falar das ferrovias e ele sorria de um jeito que quase nunca víamos em casa. Mas conforme fui crescendo, esses momentos foram se tornando cada vez mais raros. Quando completei 12 anos, lembro que meu corpo começou a mudar, e com ele, o olhar do meu pai sobre mim também mudou. Onde antes havia um certo carinho distante, agora havia uma vigilância constante, como se eu fosse uma prisioneira que precisava ser vigiada. Menina, não pode ficar na rua até tarde, ele dizia, me puxando pelo braço quando eu demorava alguns minutos a mais brincando com a Dirce. E já está na hora de parar com essas brincadeiras de criança. Você já está mocinha. Foi nessa época que as restrições começaram a ficar mais severas. Não podia mais usar saias acima do joelho. Não podia conversar com meninos, nem mesmo os filhos dos vizinhos com quem brincava desde pequena. E Deus me livre se demorasse 1 minuto a mais na volta da escola.
Era castigo na certa. Seu pai só quer te proteger, minha mãe justificava em voz baixa, enquanto me abraçava depois que ele gritava comigo. Eu sentia seu corpo franzino tremendo contra o meu, e percebia que ela também tinha medo. Os homens lá fora são perigosos, filha. Seu pai conhece o mundo melhor que nós. Mas eu já começava a entender que talvez o perigo não estivesse apenas lá fora. Havia noites em que acordava com o choro abafado da minha mãe vindo do quarto deles. De manhã, ela aparecia com olheiras fundas ou, às vezes, com um lenço amarrado na cabeça, cobrindo marcas que só muito mais tarde compreendi o que eram. Em Jundiaí, naquela época, todos respeitavam muito meu pai. Na igreja, ele era um dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. Cumprimentava o padre com deferência, ajudava nas quermesses, era conhecido por sua dedicação ao trabalho na ferrovia. Um homem de respeito, diziam. Um pai de família exemplar. Como podiam não ver o que acontecia quando as portas se fechavam? Como não notavam o medo nos olhos da minha mãe, os hematomas disfarçados, o silêncio pesado que caía sobre nossa casa quando ele chegava? Nas festas juninas da cidade, quando toda Jundiaí se reunia para celebrar São João com fogueiras, quentão e dança de quadrilha, meu pai se transformava. Sorria para todos, conversava animadamente, até dançava com minha mãe. As pessoas diziam, que família bonita os carteja. E eu, vestida de caipira com trancinhas e sardas pintadas, fingia que era verdade, que éramos realmente aquela família feliz que todos viam. Quando completei 13 anos, veio a primeira grande tragédia da minha vida. Minha mãe, que já vinha adoecendo há algum tempo com uma tosse que não passava, foi diagnosticada com tuberculose. Em poucos meses, ela definhou na nossa frente, cada dia mais magra e fraca, até que uma manhã simplesmente não acordou mais. Com a partida da minha mãe, algo se quebrou definitivamente dentro do meu pai. O pouco de doçura que às vezes conseguíamos vislumbrar desapareceu completamente. Em seu lugar, ficou apenas a amargura, a raiva e um controle ainda mais sufocante sobre mim e meus irmãos. Foi nesse momento que compreendi que minha infância tinha acabado de vez. Aos 13 anos, assumi o papel da minha mãe. Cuidava da casa, do Reginaldo e da pequena Marcolina, cozinhava, lavava, passava. E ainda tentava ir à escola, porque a professora Celina insistia que eu era inteligente demais para parar de estudar. Mas os olhos do meu pai me seguiam por toda parte, e suas palavras se tornavam cada dia mais duras. Você não vai ser como aquelas moças perdidas da cidade. Enquanto eu for vivo, você vai andar na linha, Santiago. Ou vai se arrepender. E assim, entre o luto pela minha mãe e o medo do meu pai, fui deixando para trás aquela menina que um dia sonhou em ser professora como Celina, que amava pular amarelinha e que acreditava que o mundo lá fora tinha mais coisas boas do que ruins para oferecer. Depois que mamãe se foi, a casa ficou ainda mais silenciosa. O cheiro das flores que ela sempre colocava num vasinho na mesa da sala desapareceu, assim como suas cantigas baixinhas enquanto lavava roupa no tanque. Agora era eu quem tentava manter a casa em ordem, cuidar dos meus irmãos e ainda ir à escola, embora muitas vezes faltasse aulas para dar conta de tudo. Aos 15 anos, eu já era praticamente a dona da casa. Acordava antes do sol nascer para acender o fogão a lenha, preparar o café para meu pai e meus irmãos, deixar o almoço encaminhado. Reginaldo, com seus 13 anos, começou a trabalhar como ajudante na ferrovia também, por influência do papai. Já a pequena Marcolina, com apenas 8 anos, ficava sob meus cuidados quando não estava na escola. Cuidado com essa menina, Santiago. Não quero que ela se perca por aí enquanto estou trabalhando. Meu pai ordenava todos os dias antes de sair. E eu obedecia, com medo do que aconteceria se ele chegasse e não encontrasse tudo como esperava. Aos poucos, fui perdendo contato com minhas amigas de escola. A Dirce até vinha me visitar de vez em quando, mas logo percebia que meu pai não gostava dela por lá. Essa menina é muito solta, ele resmungava depois que ela ia embora. Fica por aí conversando com qualquer um,
não é companhia para você. Com o tempo, até a Dirce parou de vir. Eu a via de longe na missa aos domingos, rodeada de outras moças, rindo e conversando sobre coisas que eu já não fazia parte. Uma vez, ela me acenou e eu só consegui sorrir brevemente antes de sentir a mão do meu pai apertar meu braço, me puxando para longe. A professora Celina foi a única que não desistiu de mim. Mesmo com minhas faltas frequentes, ela vinha até nossa casa trazer lições e livros. A Santiaga tem um dom com as palavras, ela dizia ao meu pai. Seria uma pena desperdiçar esse talento. Meu pai a recebia com educação forçada, mas assim que ela saía, guardava os livros no alto do armário, onde eu não alcançava. Estudo demais só enche a cabeça de moça com bobagens. O que você precisa aprender é a ser uma boa dona de casa, não ficar lendo essas histórias. Foi numa dessas visitas da professora Celina, quando eu tinha 16 anos, que conheci o sobrinho dela, Teodósio, que a acompanhou até nossa casa. Ele era alguns anos mais velho, estudava na capital para ser médico e tinha vindo passar as férias em Jundiaí com a tia. Alto, de óculos, falava manso e me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha olhado antes, como se eu fosse alguém importante, alguém que merecia ser ouvida. Quando eles foram embora, meu pai explodiu numa fúria que eu raramente tinha visto antes. Vi o jeito que aquele rapazinho olhou para você e o jeito que você sorriu para ele. Está querendo virar uma qualquer? É isso que você quer? Naquela noite, ele me trancou no quarto e disse que eu não iria mais à escola. Se é isso que a escola está te ensinando, a dar sorrisinhos para rapazes, então acabou. Você vai ficar em casa onde posso te vigiar. E assim foi. De um dia para o outro, meus estudos acabaram. A professora Celina ainda tentou intervir, mas meu pai foi irredutível. Eu tinha completado apenas o primário, e meus sonhos de continuar estudando morreram ali, trancados junto comigo naquele quarto pequeno de paredes descascadas. Os anos seguintes foram de uma solidão indescritível. Meu mundo se resumia às 4 paredes da nossa casa, ao tanque de lavar roupa, ao fogão e às ordens do meu pai. Reginaldo, que começou a ficar mais tempo fora de casa com seus amigos da ferrovia, às vezes tentava me defender, mas logo apanhava também e saía batendo a porta. Quando completei 18 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. A irmã do meu pai, tia Justina, que morava em São Paulo, veio nos visitar após anos sem aparecer. Ela tinha se casado com um comerciante da capital e raramente voltava a Jundiaí. Foi ela quem trouxe um pouco de luz para minha existência enclausurada. Meu Deus do céu, Eurípides, o que você fez com essa menina? Parece um passarinho na gaiola, ela disse ao me ver tão magra e pálida, de olhos baixos e mãos sempre ocupadas com algum serviço doméstico. Santiaga precisa viver um pouco, conhecer pessoas, ter amizades. Meu pai ficou furioso com os comentários da irmã, mas não podia tratá-la como tratava a nós. Tia Justina era uma mulher determinada, daquelas que não abaixava a cabeça para ninguém. E foi ela quem propôs algo que soou como música aos meus ouvidos. Eurípides, estou precisando de ajuda lá em casa em São Paulo. Tenho muitos compromissos sociais com meu marido e preciso de alguém de confiança para me ajudar com a casa. Por que não deixa a Santiaga vir comigo por uns tempos? Ela poderia conhecer a capital e eu pagaria um bom salário a ela. Meu coração disparou ao ouvir aquilo. São Paulo, a grande cidade, um lugar longe do controle sufocante do meu pai. Mas minha esperança logo murchou ao ver a expressão dele. Nem pensar. Minha filha não vai para essa cidade cheia de perdição. Já vi o que acontece com as moças que vão para São Paulo. Voltam de lá sem vergonha na cara, com ideias que não prestam. A discussão entre eles foi acalorada, com tia Justina insistindo que eu já era maior de idade e tinha direito de decidir meu próprio caminho. Meu pai, por sua vez, batia na mesa dizendo que enquanto vivesse sob seu teto, eu seguiria suas regras. Eu observava tudo em silêncio, sem coragem de interferir, mas rezando para que minha tia conseguisse convencê-lo.
E para minha surpresa, após muita insistência e a promessa de que eu ficaria sob vigilância constante dela, meu pai acabou cedendo, não sem antes deixar claro que era uma situação temporária. 3 meses, nem um dia a mais, ele determinou. E se eu souber de qualquer comportamento inadequado, vou buscá-la pessoalmente, nem que seja a pé. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei de alegria pela primeira vez em anos. 3 meses longe daquela casa, longe dos gritos, das ordens, do medo constante. Parecia um sonho. Parti para São Paulo numa manhã chuvosa de outubro de 1965. Levava uma mala pequena com minhas poucas roupas e, escondido entre elas, um livro que a professora Celina tinha me dado anos antes. O Morro dos Ventos Uivantes. Era meu pequeno tesouro, minha janela para um mundo além das paredes da minha prisão. A casa da tia Justina em São Paulo, no bairro do Ipiranga, era tão diferente da nossa em Jundiaí que parecia pertencer a outro universo. Tinha 2 andares, piso de ladrilho colorido, móveis polidos que brilhavam e até um aparelho de televisão, coisa que eu só tinha ouvido falar. Aqui você vai ter seu próprio quartinho, Santiago, tia Justina me disse, mostrando um quarto pequeno mas aconchegante no fundo da casa. E aos domingos, terá o dia livre para passear e conhecer a cidade. Nos primeiros dias, me senti perdida com tanta liberdade. Estranhava não ter alguém controlando cada passo meu, dizendo o que eu podia ou não fazer. Tia Justina era exigente com o serviço da casa, mas nunca me tratava com a dureza que eu estava acostumada. Seu marido, tio Aureliano, era um homem quieto que passava a maior parte do tempo na loja de tecidos que tinha no centro da cidade. Foi numa das minhas folgas de domingo que conheci Joaquim. Tia Justina tinha me ensinado a andar de bonde e me dado permissão para ir à missa na Catedral da Sé. Depois do serviço religioso, estava admirando a praça quando deixei cair meu lenço. Um rapaz alto, de cabelos escuros e sorriso gentil, o pegou para mim. "A senhorita deixou cair isso", ele disse, estendendo o lenço bordado que minha mãe tinha feito anos antes. Seus olhos eram da cor de mel, e havia neles uma bondade que me fez corar. Obrigada", gaguejei, desacostumada a falar com estranhos, especialmente homens jovens. "Primeira vez na Sé?", ele perguntou, notando meu olhar maravilhado para a catedral. Quando confirmei com a cabeça, ele sorriu mais. "Sou Joaquim Barbosa. Trabalho aqui perto, na tipografia paulistana. Se quiser, posso lhe mostrar outros lugares bonitos da cidade nos próximos domingos." O medo que meu pai tinha plantado em mim me fez recuar inicialmente. Homens eram perigosos, ele sempre disse. Não se podia confiar neles. Mas havia algo em Joaquim, uma tranquilidade, uma respeitabilidade que me fez aceitar seu convite para um café ali mesmo na praça, sob os olhos de todos. Aquele café se transformou em encontros dominicais regulares. Joaquim me mostrou o Parque da Luz, o Museu do Ipiranga, o mercado municipal com suas frutas coloridas e barulho alegre. E, mais importante, me mostrou que existiam homens diferentes do meu pai, homens que falavam com gentileza, que ouviam o que eu tinha a dizer, que respeitavam meus pensamentos. Quando os 3 meses estavam chegando ao fim, entrei em pânico. A ideia de voltar para Jundiaí, para aquela casa sombria e para o controle do meu pai era insuportável. Contei tudo a Joaquim, sobre meu pai, sobre como ele me tratava, sobre meu medo de voltar. "Santiago", ele disse, segurando minhas mãos trêmulas, "eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas eu te amo. Não consigo imaginar minha vida sem você agora. Case-se comigo, e você nunca mais terá que voltar para aquela casa." Meu coração quase parou. Casamento. A solução que eu jamais tinha imaginado. Como esposa de outro homem, legalmente eu estaria livre do controle do meu pai. Mas não era só por isso que aceitei o pedido de Joaquim. Nos poucos meses que o conheci, aprendi a amar sua gentileza, seu respeito, sua forma de me fazer sentir valorizada. "Sim", respondi, com lágrimas nos olhos. "Sim, eu me caso com você.
Mas eu sabia que meu pai jamais aceitaria facilmente. A batalha pela minha liberdade estava apenas começando. Quando os 3 meses chegaram ao fim, tia Justina me levou de volta a Jundiaí para conversar com meu pai. Eu tremia de medo durante toda a viagem, agarrada à minha pequena mala. Joaquim havia me dado uma carta para entregar ao meu pai, pedindo formalmente minha mão em casamento, como mandava a tradição. Mas conhecendo meu pai como eu conhecia, sabia que aquele pedido seria como acender um fósforo perto de gasolina. Não se preocupe tanto, menina. Tia Justina tentava me acalmar no trem. Seu pai é difícil, mas sou sua irmã mais velha. Ele vai ter que me ouvir. Chegamos em casa no final da tarde. Reginaldo, agora com 16 anos, estava mais alto e forte, trabalhando firmemente na ferrovia. Marcolina, com 11 anos, correu para me abraçar assim que me viu. Meu pai estava sentado na cadeira da sala, rígido como uma estátua, observando cada movimento meu. Então voltou. Ele disse secamente: "Espero que essa temporada na capital não tenha colocado ideias erradas na sua cabeça." Tia Justina, sem perder tempo, contou a ele sobre Joaquim. Descreveu-o como um rapaz trabalhador, de boa família, respeitador, que tinha sérias intenções comigo. Enquanto ela falava, vi o rosto do meu pai passar do vermelho ao roxo, suas mãos apertando os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Você deixou minha filha se encontrar com um homem? Sozinha?" Ele perguntou com uma calma que era mais assustadora que seus gritos habituais. "Eles se encontravam em lugares públicos, Eurípides," tia Justina respondeu. "Joaquim é um moço sério, trabalha na tipografia há anos, tem economias, quer fazer as coisas direito." Quando entreguei a carta de Joaquim para meu pai, suas mãos tremiam tanto que achei que ele a rasgaria sem ler. Mas ele a abriu, leu em silêncio e então a amassou em uma bola, jogando-a no chão. "Jamais!" ele gritou finalmente, levantando-se da cadeira. "Minha filha não vai se casar com um desconhecido de São Paulo, algum aproveitador que conheceu na rua e agora quer levá-la embora." A discussão que se seguiu foi tão intensa que Marcolina correu para se esconder no quarto. Tia Justina e meu pai gritavam um com o outro como nunca tinha visto antes. E eu, tremendo num canto, tentava reunir coragem para dizer o que precisava ser dito. "Pai", finalmente consegui falar, minha voz quase um sussurro. "Eu amo o Joaquim. E vou me casar com ele, com ou sem sua bênção." O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Meu pai virou-se lentamente para mim, seus olhos faiscando de ódio. "O que você disse?" perguntou, dando um passo em minha direção. Eu já sou maior de idade", continuei, minha voz falhando, mas determinada. "Posso tomar minhas próprias decisões." A mão dele veio tão rápida que nem vi. Só senti o impacto contra meu rosto, tão forte que caí no chão. Tia Justina gritou e tentou se colocar entre nós, mas meu pai a empurrou para o lado. "Ingrata!" ele gritava, enquanto eu me encolhia no chão. "Depois de tudo que fiz por você, é assim que me agradece? Querendo fugir com o primeiro homem que lhe dá atenção?" Tia Justina conseguiu me puxar para fora da casa, com meu pai ainda gritando todas as maldições que conhecia. Naquela noite, dormimos na casa de uma amiga dela em Jundiaí, e no dia seguinte voltamos para São Paulo, sem me deixar despedir dos meus irmãos. "Ele vai se acalmar", tia Justina dizia, tentando me consolar no trem de volta. "Quando perceber que você está decidida, que é um bom rapaz, ele vai aceitar." Mas no fundo, eu sabia que meu pai jamais aceitaria. Para ele, eu era uma propriedade, não uma pessoa com desejos próprios. Minha decisão de me casar não era vista como um passo natural da vida, mas como uma traição imperdoável. Nas semanas seguintes, fiquei morando com tia Justina em São Paulo, enquanto Joaquim e eu planejávamos um casamento simples. Sem o consentimento do meu pai, teríamos que esperar eu completar 21 anos para nos casarmos legalmente sem sua autorização. Mas Joaquim sugeriu uma solução.
Poderíamos ter uma cerimônia religiosa primeiro, e depois, quando eu tivesse idade, oficializaríamos no civil. Enquanto isso, Reginaldo me escrevia às escondidas, contando que nosso pai estava mais intratável do que nunca, quebrando coisas pela casa e jurando que me buscaria de volta, nem que fosse amarrada. Essas cartas me deixavam apavorada, mas Joaquim sempre me tranquilizava. Ele não pode fazer nada contra sua vontade, Santiago, ele dizia, segurando minhas mãos entre as suas. Estamos em 1966, não na Idade Média, e eu sempre estarei aqui para te proteger. O amor de Joaquim era como um bálsamo para todas as feridas que meu pai tinha deixado em mim ao longo dos anos. Sua paciência, seu respeito pelo meu espaço e meus sentimentos, a forma como valorizava minhas opiniões, tudo isso era tão diferente do que eu conhecia que às vezes me perguntava se não estava sonhando. Decidimos marcar a cerimônia religiosa para junho de 1966, na pequena igreja de Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Seria algo simples, com poucos convidados, basicamente amigos de Joaquim, tia Justina e tio Aureliano, e alguns colegas do trabalho. Também convidei meus irmãos, mas sabia que seria quase impossível eles comparecerem. Para minha surpresa, 2 semanas antes do casamento, recebi uma carta do meu pai. Tia Justina a trouxe com uma expressão preocupada, dizendo que havia chegado pelo correio. Com mãos trêmulas, abri o envelope. A carta era curta e seca. Dizia que ele havia refletido, e embora não aprovasse minha escolha, não queria que sua filha se casasse como uma órfã. Informava que estaria presente na cerimônia, junto com Reginaldo e Marcolina, para fazer as coisas direito. Finalizava dizendo que, como pai, era seu dever me entregar ao meu futuro marido, apesar da minha ingratidão. Aquelas palavras me deixaram num turbilhão de emoções. Por um lado, sentia um alívio enorme por poder ter meus irmãos no meu casamento, especialmente Marcolina, que sentia tanta falta. Por outro, conhecia bem demais meu pai para acreditar que ele tinha mudado de ideia tão facilmente. Não confio nele, confessei a Joaquim quando lhe mostrei a carta. Meu pai nunca volta atrás em nada. Deve estar tramando alguma coisa. O que ele poderia fazer numa igreja cheia de pessoas? Joaquim argumentou, sempre otimista. Talvez ele realmente tenha pensado melhor. Afinal, é seu pai. Quis acreditar nisso. Quis acreditar que talvez, no fundo, existisse um pouco de amor verdadeiro naquele homem que me criou. Que talvez ele pudesse me ver feliz e ficar feliz por mim. No dia do casamento, acordei com o coração dividido entre a alegria e o medo. Tia Justina tinha me ajudado a costurar um vestido simples, mas bonito, de cetim branco com pequenas pérolas no corpete. Não era luxuoso como os das noivas ricas, mas para mim era perfeito. Quando cheguei à igreja, meu coração quase parou ao ver meu pai parado na entrada, vestido com seu melhor terno, ao lado de Reginaldo e Marcolina. Minha irmãzinha, agora com 11 anos, estava linda num vestido azul claro e correu para me abraçar assim que me viu. Santi, que saudades! Você está parecendo uma princesa! Ela exclamou, seus olhinhos brilhando de admiração. Reginaldo, agora quase um homem com seus 16 anos, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Cuidado com o pai. Ele bebeu o caminho todo até aqui. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei para meu pai, que permanecia sério, me observando com aqueles olhos que pareciam sempre me avaliar, me julgar. Ele não sorria, mas estendeu o braço para mim, como mandava a tradição. Vamos acabar logo com isso, ele disse em voz baixa, enquanto entrávamos na igreja. A cerimônia começou. Joaquim me esperava no altar, tão bonito no seu terno novo, seus olhos brilhando ao me ver. A pequena igreja estava decorada com flores brancas e o cheiro de rosas preenchia o ar. Apesar do meu nervosismo pela presença do meu pai, senti uma felicidade profunda ao caminhar em direção ao homem que amava, que representava minha chance de uma vida nova, livre do medo.
Quando o padre perguntou quem me entregava em casamento, meu pai apertou meu braço com força antes de dizer: eu, seu pai. Então me entregou a Joaquim e foi sentar-se no primeiro banco, ao lado dos meus irmãos. Durante toda a cerimônia, senti seu olhar pesado sobre mim. Tentei me concentrar nas palavras do padre, nas mãos gentis de Joaquim segurando as minhas, nas promessas que fazíamos um ao outro. Este era o início da minha nova vida, eu repetia para mim mesma. A partir de hoje, seria a senhora Barbosa, não mais a filha do Eurípides Carteja. Depois da cerimônia, fizemos uma pequena recepção no salão paroquial ao lado da igreja. Havia um bolo simples, alguns salgadinhos e refrigerante para os convidados. Vi meu pai em um canto, bebendo algo que tinha trazido numa garrafa escondida no bolso do paletó. Ele recusava conversar com qualquer pessoa, apenas observando, com aquele olhar que eu conhecia tão bem. O olhar que precedia as tempestades. Foi quando Joaquim e eu estávamos cortando o bolo que meu pai se aproximou. Seu andar já estava instável por causa da bebida, e seu rosto tinha aquela vermelhidão característica. Preciso falar com minha filha, ele disse a Joaquim, sua voz engrolada. Uma última conversa de pai para filha. Joaquim olhou para mim, incerto. Eu hesitei, mas pensei que talvez, apenas talvez, meu pai quisesse se despedir apropriadamente, ou até mesmo pedir desculpas pelo passado. Ingenuidade minha. Está bem, pai, respondi. Podemos conversar no escritório do padre. É logo ali. Caminhei ao lado dele até a pequena sala, deixando a porta entreaberta. Assim que entramos, percebi meu erro. O olhar dele mudou completamente e a máscara de pai resignado caiu por completo. Você acha que vai me abandonar assim, para viver com esse tipógrafo? Ele cuspiu as palavras com desprezo. Depois de tudo que fiz por você? De tudo que sacrifiquei? Pai, por favor, implorei, já recuando em direção à porta. É meu dia de casamento. Não podemos apenas... Não consegui terminar a frase. Sua mão voou em direção ao meu rosto com toda a força, me jogando contra a parede. A dor explodiu em minha cabeça e senti o gosto metálico de sangue na boca. Ingrata! Ele gritava, enquanto avançava para mim novamente. Vagabunda! Pensa que pode me trocar por outro homem assim? Pensa que pode me deixar? Seus punhos continuavam a cair em meu rosto, meus ombros, meus braços, que eu erguia numa tentativa inútil de me proteger. Ouvi o som do tecido do meu vestido rasgando. Senti algo quente escorrendo pelo meu rosto. O mundo começou a girar ao meu redor, as vozes e sons se distanciando, como se eu estivesse afundando na água. Você é minha filha. Ele continuava a gritar, enquanto eu escorregava para o chão. Minha, entendeu? A última coisa que me lembro daquele momento foi o som distante de vozes alteradas e da porta sendo aberta com violência. Então, escuridão. Quando voltei a mim, estava deitada em uma cama estranha, com um cheiro forte de éter e desinfetante no ar. Tentei abrir os olhos, mas um deles parecia selado, inchado demais para se mover. Com o outro, consegui ver paredes brancas e uma janela com cortinas claras. Um hospital. Ela acordou, graças a Deus! Ouvi a voz de Joaquim, tão próxima que me assustei. Ele estava sentado ao lado da cama, segurando minha mão, com olheiras profundas e o terno do casamento ainda vestido, embora amassado e manchado de sangue. Meu sangue ou dele? Foi meu primeiro pensamento confuso. Santiago, meu amor, Joaquim disse, beijando minha mão com lágrimas nos olhos. Você está segura agora. Ele não vai mais te machucar. Aos poucos, enquanto a névoa da inconsciência se dissipava, comecei a lembrar o que tinha acontecido. Meu pai, o escritório, os golpes, o vestido rasgado, a escuridão. O que aconteceu? Perguntei, minha voz saindo rouca e dolorida. Percebi que meu lábio estava cortado e inchado, dificultando a fala. Joaquim respirou fundo, como se reunisse coragem para me contar. Quando você e seu pai saíram, fiquei preocupado. Você parecia tão nervosa.
Depois de alguns minutos, decidi verificar se estava tudo bem. Foi quando ouvi seus gritos abafados. Ele parou, engolindo em seco, seus olhos marejados, fixos nos meus. Tentei abrir a porta, mas havia algo bloqueando. Quando finalmente consegui entrar, vi ele sobre você, e você no chão, já desacordada, o vestido, seu rosto sangrando. Joaquim não conseguiu continuar. Abaixou a cabeça, seus ombros sacudindo em soluços silenciosos. Nunca o tinha visto chorar antes, e aquilo partiu meu coração ainda mais do que meus próprios ferimentos. "O que você fez?" perguntei, embora já soubesse a resposta pelo estado do terno dele. "Perdi a cabeça", ele confessou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Avancei para ele. Naquele momento, não estava pensando, só queria que ele parasse, que se afastasse de você. Nós lutamos. Ele era forte, mais forte do que eu imaginava para a idade dele. Estava completamente descontrolado, gritando coisas horríveis, que você era propriedade dele, que nenhum homem tinha o direito de levá-la embora. Reginaldo apareceu na porta do quarto nesse momento, o rosto marcado por uma expressão que misturava alívio e constrangimento. Meu irmão, com apenas 16 anos, parecia ter envelhecido 10 em um único dia. Os convidados ouviram a gritaria. Ele continuou a história enquanto entrava. "Quando chegamos lá, você estava desmaiada, sangrando, e eles estavam se atracando como feras. Precisou de 3 homens para separar. Tio Aureliano chamou uma ambulância e tia Justina está lá fora agora, cuidando da Marcolina, que não para de chorar." Fechei meu olho bom, desejando que tudo fosse apenas um pesadelo terrível do qual eu acordaria. Meu casamento, o dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, transformado nesse horror. O vestido que costuramos com tanto carinho, destruído. A pequena Marcolina, traumatizada por ver tal violência. E... "Meu pai?" perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Joaquim e Reginaldo trocaram um olhar rápido antes de meu irmão responder. "A polícia o levou. Ele está detido por agressão. Muitas pessoas testemunharam o estado em que você ficou e... Bem, não havia como negar o que ele fez." Senti um misto de horror e alívio. Jamais imaginei que meu próprio pai terminaria numa delegacia, preso por me agredir. Parte de mim, aquela menina que ainda esperava que um dia ele me amasse como um pai deve amar uma filha, queria chorar por ele. Mas outra parte, a mulher que tinha sobrevivido anos de seus abusos, sentia como se finalmente pudesse respirar. "Os médicos disseram que você teve sorte", Joaquim falou, mudando de assunto. "Apesar dos hematomas e cortes, não há fraturas graves. O olho vai desinchar em alguns dias, mas precisa ficar em observação por causa da concussão." Naquele momento, a porta se abriu novamente e um médico entrou, seguido por tia Justina. O doutor, um senhor de cabelos grisalhos e expressão gentil, examinou meus ferimentos, fez algumas perguntas sobre dores e tonturas e depois me deu um sorriso reconfortante. "A senhora Barbosa vai ficar bem", ele disse a Joaquim. "Fisicamente, pelo menos. Os ferimentos vão cicatrizar com o tempo. Recomendo repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. 2 semanas. Nossa lua de mel seria passada em um quarto de hospital, com meu rosto inchado e corpo dolorido. Não foi assim que sonhei com o início do meu casamento. Quando o médico saiu, tia Justina se aproximou da cama, seus olhos vermelhos de tanto chorar. "Minha menina", ela disse, acariciando meus cabelos com cuidado para não tocar nos machucados. Eu devia ter imaginado, devia ter previsto que Eurípides faria algo assim. A obsessão dele por você sempre foi doentia. "Não é sua culpa, tia", respondi, embora cada palavra fosse uma pequena agonia para meus lábios cortados. Ninguém poderia imaginar que ele chegaria a esse ponto, nem eu, que o conheço tão bem. Mais tarde naquele dia, quando finalmente fiquei sozinha com Joaquim, ele se sentou na beirada da cama e segurou minha mão com uma delicadeza quase reverencial, como se temesse que eu pudesse quebrar ao menor toque.
Santiago, ele disse, sua voz embargada. Quero que saiba que isso não muda nada entre nós. Você ainda é minha esposa, a mulher que escolhi para compartilhar minha vida. E prometo, pela minha alma, que nunca, jamais, permitirei que alguém te machuque novamente. Suas palavras caíram como bálsamo sobre as feridas abertas da minha alma. Por anos, tinha vivido sob o controle de um homem que dizia me proteger enquanto me destruía por dentro. Agora, estava ao lado de alguém que prometia proteção real, baseada no respeito e no amor verdadeiro. Eu só queria entender, murmurei, as lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas machucadas. Por que ele me odeia tanto? O que eu fiz para merecer tanta raiva? Não é ódio, meu amor, Joaquim respondeu, depois de um momento de reflexão. É obsessão, controle. Seu pai não suportou a ideia de perder o domínio que exercia sobre você. Não é sua culpa. Nunca foi. Naquela noite, deitada naquela cama de hospital, enquanto Joaquim dormia desconfortavelmente numa cadeira ao meu lado, recusando-se a ir para casa, nem que fosse por algumas horas, tive um sonho vívido. Sonhei com minha mãe, Ernestina, que não via há tantos anos. No sonho, ela estava sentada ao pé da minha cama, usando o mesmo vestido florido que usava nos domingos para ir à missa. Seu rosto estava sereno, sem as marcas de sofrimento que eu lembrava dos últimos dias antes de sua morte. Filha, ela disse, sua voz exatamente como eu lembrava, perdoe seu pai, não por ele, mas por você mesma. O perdão não é para os outros, é para libertar nosso próprio coração. Acordei sobressaltada, o quarto do hospital banhado pela luz suave do amanhecer. Joaquim continuava ali, dormindo na cadeira desconfortável, seu rosto marcado pela preocupação mesmo no sono. E entendi que minha mãe, ou pelo menos minha memória dela, estava certa. Perdoar meu pai não significava aceitar o que ele fez, ou permitir que ele voltasse à minha vida. Significava me libertar do poder que a raiva e o medo dele ainda exerciam sobre mim. Significava reconstruir minha vida com base no amor que tinha encontrado, não no ódio que havia deixado para trás. 3 dias depois, quando recebi alta do hospital, fui direto para o pequeno apartamento que Joaquim havia alugado para nós no bairro do Bom Retiro. Era um lugar modesto, com apenas 2 cômodos, mas para mim, representava um palácio de liberdade. Nos meses que se seguiram, enquanto minhas feridas físicas cicatrizavam, Joaquim mostrou uma paciência e dedicação que nunca imaginei possíveis. À noite, quando os pesadelos me acordavam gritando, ele estava lá, segurando-me em seus braços até que meu coração parasse de correr. Quando eu hesitava em sair de casa, temendo encontrar meu pai em cada esquina, ele gentilmente me encorajava, nunca forçando, sempre respeitando meu ritmo. Foi ele quem sugeriu que eu voltasse a estudar, completando meus estudos interrompidos anos antes. Você sempre falou da professora Celina com tanto carinho, ele disse uma noite, enquanto jantávamos. Ela via potencial em você. Não é tarde para retomá-lo. Com seu incentivo, matriculei-me num curso noturno para adultos, enquanto durante o dia ajudava na pequena papelaria que Joaquim abriu alguns meses depois do nosso casamento, próxima à tipografia onde trabalhava. A cada pequena conquista, uma boa nota, um elogio de um professor, a primeira vez que conseguia atender um cliente sozinha na loja, sentia as amarras do meu passado se soltando um pouco mais. Quanto ao meu pai, soube por Reginaldo que ele foi libertado após algumas semanas na cadeia. Voltou para Jundiaí, mais amargo e isolado do que nunca. Tentou uma vez me procurar em São Paulo, mas Joaquim o impediu de se aproximar, deixando claro que chamaria a polícia se ele insistisse. Depois disso, nunca mais o vi. Marcolina veio morar conosco 1 ano depois, quando conseguimos um apartamento maior. Meu pai tinha se tornado ainda mais intolerável após o incidente, e minha irmãzinha sofria com seus acessos de raiva. Reginaldo, já quase um homem, conseguiu convencê-lo a deixá-la vir para São Paulo para estudar em escolas melhores. Foi a última vez que tivemos qualquer tipo de contato com ele.
A vida tem um jeito curioso de reconstruir o que foi quebrado, como um vaso de cerâmica que, partido em 1000 pedaços, é restaurado com fios de ouro, tornando-se ainda mais bonito e valioso do que antes. Foi assim que me senti nos anos que se seguiram àquele terrível dia de junho de 1966. Com Marcolina morando conosco, nosso pequeno apartamento no Bom Retiro ficou apertado demais. Joaquim, sempre atento às nossas necessidades, encontrou um lugar maior no bairro da Muca, perto da escola onde minha irmã estudava. Era um sobrado simples, com 3 quartos pequenos e um quintalzinho nos fundos, onde logo comecei a plantar minhas primeiras flores e ervas, o início do que mais tarde se tornaria minha paixão pela jardinagem. Nossa papelaria, a Papelaria Barbosa, prosperava modestamente. Começou como um negócio pequeno, vendendo apenas material escolar básico e artigos para escritório, mas com o tempo expandimos para incluir livros didáticos e até uma pequena seção de literatura. Joaquim cuidava das compras e da contabilidade, enquanto eu atendia os clientes e organizava as prateleiras. Marcolina ajudava depois da escola, especialmente durante o período de volta às aulas, quando o movimento aumentava. Em 1968, 2 anos após nosso casamento, completei meus estudos no curso supletivo. A formatura foi um momento de imensa alegria e orgulho. Usando beca e capelo, recebi meu diploma diante dos olhos marejados de Joaquim e dos aplausos entusiasmados de Marcolina e Reginaldo, que vinha nos visitar sempre que podia. Sua mãe estaria tão orgulhosa, Reginaldo me disse naquele dia, abraçando-me forte. Era a primeira vez que falávamos dela em muito tempo, e senti como se sua presença estivesse ali conosco, abençoando aquele momento. Foi durante a festa após a formatura que Teodósio, o sobrinho da professora Celina, aquele mesmo rapaz que meu pai tanto detestou anos antes, reapareceu em minha vida. Agora formado em medicina e trabalhando num hospital público em São Paulo, ele veio com a tia, que tinha sido convidada especial para a celebração. Sempre soube que você conseguiria, Santiago, ele me disse, com aquele mesmo sorriso gentil que eu lembrava. Tia Celina nunca perdeu a esperança. A professora Celina, agora aposentada e com os cabelos completamente brancos, foi uma das pessoas que mais me incentivou a continuar estudando. Ela me visitava regularmente, trazia livros e se ofereceu diversas vezes para cuidar de Marcolina quando precisávamos trabalhar até mais tarde na papelaria. Sabe, minha filha, ela me disse numa dessas visitas, quando você era menina em Jundiaí, eu via em seus olhos uma luz especial. Mesmo quando seu pai a tirou da escola, sempre soube que aquela luz não se apagaria. Apenas esperaria o momento certo para brilhar novamente. Com o incentivo dela e o apoio constante de Joaquim, decidi que queria ir além. Em 1970, prestei vestibular para o curso de Letras na Universidade de São Paulo. Estudava à noite, depois de fechar a papelaria, muitas vezes até altas horas, com Joaquim trazendo café para me manter acordada. Foi um período de muito esforço, mas cada página lida, cada prova superada, era como um tijolo na construção da minha nova identidade. Não mais a filha aterrorizada de Eurípides Carteja, mas Santiago Barbosa, estudante universitária, comerciante, irmã, esposa. Nossa família cresceu em 1972, quando nasceu nosso primeiro filho, Augusto. Tive uma gravidez tranquila, mas o parto foi difícil e demorado. Joaquim ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, enxugando meu suor, me dando força quando achei que não conseguiria mais. Quando finalmente ouvimos o choro forte do nosso menino, vi lágrimas escorrerem pelo rosto do meu marido. Ele é perfeito, Joaquim sussurrou, olhando maravilhado para o pequeno embrulho nos meus braços. Igual à mãe. Marcolina, agora com 17 anos, tornou-se uma tia coruja e babá dedicada. Ela já estava terminando o colegial e sonhava em se tornar enfermeira. Reginaldo, que havia se casado com uma moça de Jundiaí e continuava trabalhando na ferrovia, veio conhecer o sobrinho assim que pôde, trazendo um cavalinho de madeira que ele mesmo tinha entalhado.
A chegada de Augusto fechou ainda mais o círculo de amor e proteção ao nosso redor. Olhando para aquele rostinho inocente, fiz uma promessa silenciosa. Meu filho jamais conheceria o tipo de medo que marcou minha infância. Ele cresceria sabendo-se amado, respeitado, valorizado por quem ele era, não controlado por quem alguém queria que ele fosse. 2 anos depois, em 1974, nossa família se completou com o nascimento de Cecília, nossa filhinha de olhos escuros e cabelos cacheados como os do pai. Com 2 filhos pequenos, tive que trancar a faculdade temporariamente, mas Joaquim insistiu que eu voltaria assim que as crianças estivessem um pouco maiores. Seus sonhos não acabaram, só estão em pausa, ele me dizia, enquanto ninava Cecília para que eu pudesse descansar um pouco. Somos parceiros, lembra? Nos revezamos para que ambos possamos realizar o que desejamos, e foi exatamente o que fizemos. Quando Cecília completou 3 anos e começou a frequentar o jardim de infância, retomei meus estudos. A rotina era exaustiva. Acordar cedo para preparar as crianças para uma escola, trabalhar na papelaria durante o dia, assistir aulas à noite, estudar nas madrugadas, mas cada sacrifício valia a pena quando pensava no exemplo que estava dando aos meus filhos. Me formei em letras em 1978, com Joaquim, Marcolina, já formada em enfermagem, Augusto e Cecília aplaudindo orgulhosos na plateia. Reginaldo não pôde vir desta vez. Sua esposa estava nos últimos dias de gravidez do 2º filho deles. Foi durante a festa de formatura que recebi uma notícia que reabriu antigas feridas. Tio Aureliano, que ainda mantinha alguns contatos em Jundiaí, soube através de conhecidos que meu pai estava muito doente. Um câncer no pulmão, resultado de décadas fumando aqueles cigarros de palha que sempre o acompanhavam. Os médicos não davam mais do que alguns meses de vida para ele. A notícia me atingiu de forma inesperada. Achei que já tinha feito as pazes com meu passado, que os sentimentos pelo meu pai, fossem eles quais fossem, já estavam resolvidos dentro de mim. Mas descobri que ainda havia nós que precisavam ser desatados. O que você quer fazer? Joaquim me perguntou naquela noite, quando estávamos sozinhos em nosso quarto, depois de colocar as crianças para dormir. Não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer ignorar, seguir em frente como se ele já estivesse morto. Afinal, para mim, de certa forma, ele morreu naquele dia na igreja. Mas outra parte ainda é aquela menina que queria a aprovação do pai. Joaquim completou suavemente, conhecendo-me tão bem quanto eu mesma. Passei semanas debatendo internamente o que fazer. Consultei Reginaldo, que também não via nosso pai há anos. Ele foi claro. Não tenho interesse em vê-lo novamente. Ele fez sua escolha quando levantou a mão para você naquele dia. Marcolina, por outro lado, tinha memórias mais nebulosas. Ela era muito jovem quando saiu de casa, e embora tivesse presenciado o episódio traumático do meu casamento, suas lembranças do pai eram confusas, momentos de carinho misturados com instantes de terror inexplicável. No final, decidi que precisava vê-lo uma última vez, não por ele, mas por mim, para fechar aquele capítulo definitivamente. Para olhar nos olhos do homem que tanto me machucou e mostrar que eu havia sobrevivido, prosperado, me tornado muito mais do que ele jamais imaginou que eu poderia ser. Joaquim insistiu em ir comigo, mas pedi que ficasse com as crianças. Isso é algo que preciso fazer sozinha, expliquei. Ele entendeu, como sempre, mas fez questão de me levar até Jundiaí e esperar no hotel enquanto eu visitava a casa onde cresci. A cidade tinha mudado muito nos quase 15 anos desde que saí. Novas ruas, prédios onde antes havia apenas casas baixas, o movimento intenso de automóveis que substituíram as carroças da minha infância. Mas quando cheguei à Vila Arens e vi nossa antiga casa, foi como se o tempo tivesse parado. Era menor do que eu lembrava, mais deteriorada. O quintal onde brincava estava coberto de mato alto, a jabuticabeira há muito cortada. Bati na porta com o coração acelerado, sem saber o que esperar ou como reagiria ao ver meu pai novamente. Quem atendeu foi uma senhora que se apresentou como Juvelina,
uma vizinha que estava cuidando dele nos últimos meses. Ele não tem mais ninguém, ela explicou, conduzindo-me para dentro. Seus filhos foram embora há anos. Não que eu os culpe. O interior da casa estava ainda mais deteriorado que o exterior. O cheiro de mofo misturado ao odor de medicamentos e doença era sufocante. Os poucos móveis que restavam estavam cobertos de poeira e desgastados pelo tempo. E lá, deitado numa cama improvisada na sala, estava ele. Mal reconheci o homem que um dia fora meu pai. Eurípides Carteja, outrora forte e imponente, agora não passava de um esqueleto coberto por uma pele amarelada e enrugada. Seus olhos, afundados nas órbitas, haviam perdido aquele brilho de fúria que tanto me aterrorizava. Quando me viu, uma sombra de reconhecimento passou por seu rosto devastado pela doença. Santiago? Ele murmurou, sua voz quase inaudível. É você mesmo? Aproximei-me da cama, sentindo uma mistura de compaixão e um estranho distanciamento, como se estivesse olhando para um estranho, não para o homem que me gerou. Sim, pai, sou eu. Ele tentou se erguer, mas não tinha forças. Uma tosse violenta sacudiu seu corpo frágil, e Juvelina rapidamente trouxe um pano para limpar o sangue que manchou seus lábios ressecados. Eu vou deixar vocês a sós, ela disse, retirando-se para a cozinha. Um silêncio pesado caiu entre nós. O que se diz a alguém que foi seu maior terror e agora jaz indefeso, à beira da morte? Que palavras poderiam abranger tudo o que ficou por dizer durante tantos anos? Você está bem? Ele perguntou finalmente, seus olhos percorrendo meu rosto, minha roupa simples mas elegante, procurando talvez por sinais de sofrimento ou fracasso. Estou, pai, respondi com simplicidade. Tenho uma boa vida em São Paulo. Um marido que me respeita, 2 filhos lindos, uma profissão que amo. Sou professora agora, dou aulas de português no ginásio. Vi algo passar por seus olhos. Arrependimento? Orgulho? Remorso? Era impossível dizer. E Marcolina? Reginaldo? Ele perguntou entre acessos de tosse. Estão bem também. Marcolina é enfermeira. Reginaldo continua na ferrovia, tem 2 filhos. Ele fechou os olhos por um momento, como se absorvendo aquelas informações. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles, algo que nunca vi em toda a minha vida. Eu errei muito com vocês, ele disse, cada palavra parecendo custar-lhe um enorme esforço. Principalmente com você, Santiago. Eu não sei porquê. Depois que sua mãe morreu, algo em mim se quebrou. Eu tinha tanto medo de perder vocês também, de falhar, que acabei me tornando um monstro. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria dizer que estava tudo bem, perdoá-lo como se suas palavras pudessem apagar décadas de medo e dor. Outra parte queria gritar, jogando na cara dele cada momento de terror que me fez passar. No final, optei pela verdade simples. Sim, pai, você errou. Nos machucou muito. Mas estamos bem agora, apesar de tudo. Encontramos nossos caminhos. Naquela visita a meu pai, não houve grandes reconciliações dramáticas como nos filmes. Não houve choro convulsivo, nem abraços de perdão. Houve apenas um reconhecimento silencioso, de ambas as partes, do que foi e do que poderia ter sido. Ele faleceu 2 semanas depois e fui ao enterro com Joaquim e Reginaldo. Marcolina preferiu não ir. Tenho lembranças demais, ela disse. Prefiro guardar as poucas boas. Depois disso, senti como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. Não porque meu pai se foi, mas porque finalmente tinha encarado aquele último fantasma do meu passado. Estava verdadeiramente livre para viver o presente e construir o futuro. E que futuro construímos, meu Deus? Os anos se transformaram em décadas, os filhos cresceram, a vida seguiu seu curso natural com suas alegrias e desafios. Joaquim e eu envelhecemos juntos, lado a lado, como havíamos prometido naquele dia na igreja de Santa Ifigênia, apesar de todas as adversidades que marcaram o início da nossa união. Augusto seguiu o caminho da educação, como eu. Formou-se em História na USP e hoje é professor universitário.
Casou-se com Silvana, uma colega de faculdade, e me deram 2 netos maravilhosos. Valentina, que já está com 12 anos, uma mocinha inteligente e curiosa, e Rafael, de 9, que tem a mesma paixão do avô por livros e histórias. Cecília, sempre independente e determinada, escolheu administração e trabalha numa empresa multinacional. Casou-se um pouco mais tarde, aos 38 anos, com Fernando, um engenheiro que conheceu durante uma viagem de trabalho. Eles têm 3 filhos, os gêmeos Henrique e Heitor, de 7 anos, verdadeiros furacões de energia, e a pequena Beatriz, de apenas 3, a caçulinha que ilumina nossa casa com seu sorriso banguela. Continuei lecionando português até me aposentar, aos 62 anos. Joaquim vendeu a papelaria alguns anos antes, quando os grandes atacadistas começaram a dominar o mercado, tornando difícil para os pequenos comerciantes competirem. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Com o dinheiro da venda, compramos esta casa onde moro até hoje, aqui no bairro da Aclimação, em São Paulo. Quando Joaquim se aposentou, finalmente tivemos tempo para realizar alguns sonhos antigos. Viajamos pelo Brasil. Conhecemos o Pantanal, as praias do Nordeste, as serras gaúchas. Foram anos maravilhosos de descobertas e companheirismo. Como ele adorava fotografar cada lugar que visitávamos. Tenho álbuns e álbuns cheios de memórias desses momentos, que mostro com orgulho para meus netos quando vêm me visitar. Depois que ele se foi, há 5 anos, tive que aprender a viver de um jeito diferente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. 53 anos juntos, e de repente, aquele vazio na cama, aquele silêncio na casa, aquela cadeira vazia na mesa. Houve dias em que pensei que não conseguiria seguir em frente. Foram meus filhos e netos que me ajudaram a encontrar um novo propósito. Augusto insistia para que eu fosse morar com eles, mas sou teimosa demais para deixar minha independência. Filho, sua mãe já viveu presa uma vez na vida. Agora preciso do meu próprio espaço, expliquei a ele. Ele entendeu, embora continue aparecendo, por acaso, quase todos os dias para verificar se estou bem. Foi Cecília quem sugeriu que eu começasse a cuidar do jardim. Mãe, a senhora sempre teve jeito com as plantas. Por que não transforma aquele quintal numa terapia? Ela disse. E foi o que fiz. Comecei devagar, com algumas mudas de flores resistentes, margaridas, petúnias, begônias. Depois vieram as ervas, alecrim, manjericão, hortelã, que uso para fazer chás e temperar comidas quando a família vem almoçar aos domingos. Hoje, meu jardim é meu refúgio e meu orgulho. Cada planta tem uma história, cada flor representa uma fase da minha vida. As rosas, tão delicadas, mas com espinhos protetores, me lembram das lições que aprendi sobre força e vulnerabilidade. Os girassóis, sempre voltados para a luz, me ensinam a olhar para o que há de bom, mesmo nos dias nublados. E assim vou levando, um dia de cada vez. Às terças-feiras, participo do grupo de artesanato na paróquia. Somos 8 senhoras que tricotam, bordam e conversam sobre tudo, desde receitas até política internacional. Às quintas é dia de levar o Rafael, meu neto, para a aula de violão. Ele insiste que sou sua fã número 1 e preciso estar presente em cada progresso. Nos finais de semana, a casa fica cheia. Filhos, netos, todos vêm para o almoço de domingo. Faço questão de cozinhar eu mesma, mesmo quando Silvana e Cecília insistem em ajudar. Deixem a vovó fazer o que gosta, digo, enquanto preparo aquele feijão tropeiro que era o preferido do Joaquim. Depois do almoço, enquanto os adultos conversam na sala, levo os pequenos para o jardim. Ensino-lhes os nomes das flores, como cuidar de cada uma, a importância das abelhas, o ciclo da vida que se renova a cada estação. Valentina, a mais velha, já consegue identificar todas as plantas medicinais e sabe para que serve cada uma. Vó, quando eu crescer quero ser botânica, ela me disse outro dia, e meu coração se encheu de orgulho. À noite, quando todos já foram embora e a casa volta ao seu silêncio habitual, sento-me na minha poltrona verde, aquela mesma que Joaquim me deu há tantos anos, e olho as fotografias na estante. Minha mãe,
tão jovem naquela foto antiga em preto e branco. Joaquim no dia da nossa formatura. Augusto e Cecília crianças brincando no quintal da casa da Muca. Os netos em diferentes fases, toda uma vida capturada em imagens. Às vezes, confesso, converso com Joaquim como se ele estivesse ali comigo. Conto sobre o dia, sobre as travessuras dos netos, sobre uma nova flor que desabrochou no jardim. Você ia gostar de ver isso. Digo para o retrato dele na mesinha ao lado, e de alguma forma sinto que ele vê. Meus queridos, ao contar essa história que guardei por tanto tempo, não busco despertar pena ou compaixão. Compartilho essas memórias porque acredito que nossas cicatrizes, quando expostas à luz, podem iluminar o caminho de outros que ainda caminham na escuridão. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando olho para trás, para aquela menina assustada em Jundiaí, para a noiva com o rosto machucado, para a jovem mãe determinada a estudar, vejo diferentes versões de mim mesma. Todas elas me trouxeram até aqui, a esta senhora de cabelos brancos que vos fala com o coração aberto. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Carrego marcas invisíveis que só eu e Deus conhecemos, mas não me definem. O que me define são as escolhas que fiz depois de cada queda, a decisão de levantar mesmo quando parecia impossível. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Há dias em que ainda sonho com aquele quarto escuro em Jundiaí, com aquela sala na igreja onde meu próprio pai tentou destruir minha felicidade. Mas acordo e vejo o sol entrando pela janela, ouço os passarinhos no meu jardim e sei que venci. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, desconfiada, incapaz de amar. Em vez disso, escolhi confiar, construir, florescer. Escolhi ser para meus filhos e netos o oposto do que meu pai foi para mim. Um porto seguro, não uma tempestade constante. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Nos momentos mais escuros da minha vida, quando achei que estava sozinha, sempre aparecia alguém para me estender a mão. Tia Justina, professora Celina, meu querido Joaquim, e mais tarde, meus filhos e amigos. Se você está passando por momentos difíceis, se alguém que deveria te amar está te machucando, saiba que não está sozinho. Em cada cidade, em cada país, existem pessoas prontas para ajudar. Busque informações sobre proteção na sua região. Confie em quem merece sua confiança. Não se isole. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nas piores circunstâncias, temos dentro de nós a semente da superação. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. As quedas são inevitáveis, mas ficar no chão é uma escolha. Escolha sempre se levantar, mesmo que precise de ajuda para isso. Meus queridos que estão me assistindo, se essa história tocou seu coração, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando experiências que podem fazer a diferença na vida de alguém. Se você conhece alguém que está sofrendo sob o controle abusivo de outra pessoa, compartilhe este vídeo imediatamente. Sua atitude pode ser o primeiro passo para a libertação dessa pessoa. Deixe nos comentários a palavra coragem se você assistiu até aqui. Essa simples palavra representa tudo o que desejei durante anos e finalmente conquistei. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Juntos, formamos uma corrente de apoio e esperança que pode alcançar quem mais precisa. E lembrem-se sempre, a idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Estenda sua mão, seja parte da solução. Juntos, como uma comunidade global, podemos fazer a diferença.